Boa noite, amada igreja. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Meus amados irmãos, como é bom, não é? Podermos, nessa noite de domingo, estarmos juntos, prestando culto ao Senhor e darmos continuidade ao estudo da primeira carta de João. E, amados irmãos, eu quero lembrá-los que a mensagem de João é uma mensagem que traz a convicção que precisamos ter na nossa fé, na nossa caminhada cristã. João, ele quer mostrar que o discípulo de Jesus, ele tem convicção de sua salvação e segurança no relacionamento com Deus e seus irmãos. Eu te pergunto uma coisa: você já está desfrutando dessa convicção em sua vida? O conhecimento que você tem adquirido, a mudança da sua perspectiva, as suas decisões diárias, o seu proceder, isso há de conduzi-lo a ter convicção de fé. E eu te pergunto se você já tem experimentado dessa convicção. É muito importante que eu e você tenhamos convicção de nossa fé. E a convicção é o último elemento do caráter. Eu só vou ter convicção se eu conhecer, e esse conhecimento transformar minha forma de pensar, e essa transformação na forma de pensar eu desenvolvo as minhas habilidades, para que então eu tenha convicção. Com isso então, meus amados irmãos, dando continuidade, mas eu preciso pedir desculpa para a igreja. No domingo passado, acho que empolgado com o texto, eu pulei uma porção da exposição bíblica, não é? Quem tem acompanhado a exposição pode ter percebido, talvez você tenha ficado meio constrangido de me procurar e falar, mas eu louvo a Deus pela vida de um irmão que me procurou: pastor, o senhor já pregou esses versículos? Eu falei: já. Aí eu fiquei na dúvida, eu fui verificar e não preguei, irmãos. Olha só que coisa feia, não é? Então eu quero com isso pedir desculpa aos irmãos por ter pulado um texto, e eu vou voltar para esse texto, e nessa noite eu vou expor o texto que eu pulei, viu? Não estou fugindo da raia, né, digamos. Mas realmente é muito bacana isso. Veja que maravilhoso. Por isso a beleza da exposição bíblica, de livros inteiros. Porque a amada igreja, os amados irmãos, sabem qual será o texto da mensagem domingo que virá. Os irmãos já sabem qual que é a linha melódica, qual é o argumento que o autor bíblico está usando. Com isso, então, você já consegue durante a semana ler o texto que será pregado no domingo seguinte e se preparar para aprender da palavra de Deus. Então, amados irmãos, o texto que eu pulei e o texto que vamos examinar nessa noite é capítulo 2, versículo 18 e 29. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 a 29. Então, eu quero pedir essa ajuda dos irmãos. Me ajudem. Como? Atento à exposição bíblica, acompanhando a sequência dos textos bíblicos, e se eu cometer outra gafe no futuro, pode vir conversar comigo, não tem problema nenhum. Me ajuda, porque isso é muito bom. Antes de lermos o texto, eu quero dizer algo importante. Vamos recordar o que João disse antes. Quando nós olhamos o capítulo 2, de versículo 15 a 17, no domingo retrasado, nós aprendemos que o discípulo de Jesus não permanece amando o mundo. Os irmãos estão lembrados disso. E João vai mostrar no versículo 15 que o discípulo de Jesus está atento à ordem. Qual é a ordem que Jesus dá na sua palavra e João dá aos seus discípulos? Qual que é a ordem? Não ameis o mundo. Isto é uma ordem. No versículo 16, João mostrou que o discípulo de Jesus sabe o que não procede de Deus. Quando eu amo Deus, eu sei o que vem dele e o que não vem, porque eu tenho a sua palavra conduzindo a minha vida. E com isso, então, no versículo 17, esse discípulo faz a vontade de Deus. Então, recordando o que vem antes do texto que há de ser exposto nessa noite. Nessa noite, nós vamos examinar do versículo 18 ao versículo 29. E, para tanto, quero convidá-lo mais uma vez a orarmos ao Senhor, nosso Deus. Feche seus olhos e oremos nesse momento. Deus, nosso bendito e amado Pai, te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que tu nos dás, ó Deus, de abrir as Escrituras e podermos, ó Pai, reconhecer aquilo que tu revelastes. Rogamos-te, ó Pai,
que à medida que lermos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine nossos pensamentos. Dá-nos, ó Pai, o entendimento para que creiamos e possamos ter nossa vida transformada para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos, então, 1 João, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amados irmãos, João vai falar de algo fundamental, quando ele diz no versículo 28, no final dele, ele diz: e não sejais confundidos por ele na sua vinda. A pergunta básica é a seguinte: você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Queridos e amados irmãos, observe como o texto dessa noite inicia e como ele termina. Vejam o versículo 18. João fala de uma coisa muito séria. Olha para o versículo 18. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Qual é a situação muito séria que João está tratando, irmãos? Sobre quem João está falando que vai se manifestar? Quem? O anticristo. João começa falando, ele inicia que é a última hora, e por ser a última hora, o anticristo vai se manifestar. Mas, observe como ele termina. Vejam o versículo 28, o versículo 29. Observe com atenção. Ele diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele. Nele em quem? Em Jesus. Para que,
quando ele se manifestar, ele quem? Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. De quem João está falando? De Jesus. João começa falando do anticristo. O anticristo vai se manifestar, e é a última hora, mas ele termina não falando do anticristo, mas ele termina falando de quem? De Jesus. Amados e queridos irmãos, ele termina falando que nesta última hora esta em que o anticristo vai se manifestar, mas é hora que nós devemos permanecer em Cristo, estar preparado para nos encontrarmos com Ele, e preparados para que, como crentes do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, permanecemos em quem? Em Cristo Jesus. Amada e querida igreja, preste atenção numa coisa muito importante. Embora João fale que o anticristo se manifestará na última hora, o evento escatológico mais importante não é a manifestação do anticristo, mas a iminente volta de Jesus. Nós vivemos hoje no século 21, no ano 2022, e há uma grande possibilidade do anticristo se manifestar em nossos dias. Há uma grande possibilidade do líder mundial manifestar-se nesse tempo de um mundo caótico, um mundo em crise, um mundo que carece de uma liderança mundial, que traga ordem, que traga prosperidade, que traga paz. O mundo anseia por isso. O mundo anseia por um líder mundial. Queridos, estamos diante de uma iminente guerra que pode ser utilizadas armas nucleares de nível tático pela Rússia. Há ameaças quanto a isso, não há ameaças? Há rumores sobre isso. Vivemos um contexto em que observamos a América Latina sendo totalmente dominada por uma visão de mundo, por uma cosmovisão anticristã. Isso é irrefutável. Vivemos uma realidade na qual temos que nos deparar com a sensação de que a perda de nossos direitos, das nossas liberdades, estão sendo duramente ameaçadas. Basta ler, basta interpretar o mundo e haveremos de constatar esse fato. Então, observem bem que a manifestação do anticristo é um acontecimento que aguardamos que ocorra na história. Mas esse não é o acontecimento mais importante. O acontecimento mais importante que João quer mostrar é que Jesus voltará. E a palavra de Deus mostra-nos que Ele virá com resplendor e grande glória. E a igreja de Cristo precisa estar preparada para encontrar-se com o seu Senhor. Com isso, meus amados e queridos irmãos, a grande ideia, a mensagem que João está comunicando nesses versículos é que os discípulos de Jesus rejeita os anticristos. O discípulo de Jesus rejeita os anticristos e permanece em Cristo, preparando-se para a sua volta. Amados irmãos, observemos no texto algo muito interessante. No versículo 18 até o versículo 23, João quer mostrar que o anticristo está vindo e ele nega que Jesus é o Cristo. Quem estiver vivo, verá. Não sei se estarei aqui, mas quem estiver vivo, verá. E preste atenção no alerta de João. No versículo 18 e 20, ele é muito claro. O anticristo está vindo. Não tenham dúvida disso. E ele diz de uma maneira muito clara, dentro da escatologia, do relógio de Deus, do plano de Deus, desde da vinda de Cristo, a sua ressurreição, a sua obra, foram inaugurados os últimos dias, não é? Vivemos a última hora, desde essa época. Amados e queridos irmãos, olhem, vejam, esta é a última hora. Olha para o versículo 18, o anticristo está vindo,
Mas olha que interessante, ele fala do anticristo como uma pessoa, um grande líder, mas ele também fala que há anticristos, contrários à mensagem de Cristo, aos valores, aos princípios, à ética, moral do reino de Deus. Amados e queridos irmãos, vejam, olha para o texto, já muitos anticristos têm se levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram, e olha só que interessante, de onde saem os anticristos, no plural? Porque ele fala de uma pessoa no singular, e depois ele fala no plural. De onde saem os anticristos? O que o texto diz? De dentro da própria igreja. Olha que fantástico, ao mesmo tempo muito sério. Versículo 19, eles saíram de dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestassem que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Amados irmãos, agora João, ele vai, na sua palavra, tratar de uma situação real, que a igreja em Éfeso, as igrejas da Ásia Menor estão enfrentando, e os irmãos estão lembrados, que eu já tenho falado disso de forma dominical, eles estão enfrentando, a igreja em Éfeso está enfrentando inúmeros ataques. Possivelmente é o ano 85 que essa carta ela foi destinada à igreja em Éfeso, às igrejas da Ásia Menor. E, amados irmãos, nesse momento histórico, são 28 anos depois, eu já falei isso aos irmãos, 28 anos depois em que Paulo advertiu os presbíteros da igreja em Éfeso, e ele disse em Atos 20, 29 e 30, abra aí, Atos 20, 29 e 30, veja o que Paulo vai advertir os presbíteros. Quando ele se despede, no ano 57, na cidade de Mileto, o que ele dirá? Ele dirá o seguinte: lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. 28 anos depois, isso está acontecendo de uma forma bombástica na igreja em Éfeso, e assim se perdurará nas décadas e séculos seguintes. O que Paulo está tratando aqui, queridos irmãos, já é a influência da cultura helênica dentro da igreja, já é o início daquilo que tecnicamente nós chamamos de protognosticismo. Já no primeiro século e no segundo século, o gnosticismo floresceu, cresceu e se alastrou pelas igrejas. Amados e queridos irmãos, o gnosticismo, ele possui um caráter sincrético que misturava elementos do judaísmo, por exemplo, utilizando-se da narrativa da criação, fazendo com que essas informações, misturada com elementos da mitologia pagã, da astrologia popular, da magia, com ideias filosóficas do mundo helênico e os ensinos de Cristo. O gnosticismo, ele tem, portanto, esse caráter sincrético e esse caráter que também é excludente. Por quê? Porque no gnosticismo, somente os iniciados tinham acesso ao ensino da gnosis. Somente aquele que era convidado. E, amados irmãos, essa é uma situação muito séria e muito grave. Os ensinos do gnosticismo não eram dados a todas as pessoas, mas eram aqueles que eram identificados como iluminados e estavam prontos a receber aquele ensino. Os seus ensinos não eram dados a todas as pessoas, portanto eram secretos.
Somente os iniciados, aqueles que eles chamavam de os espirituais, que eram convidados a fazer parte da ordem e teriam acesso aos seus ensinos. É uma seita. É uma ordem secreta que se alastrou na igreja no primeiro século. Amados e queridos irmãos, nós precisamos estar atentos porque no gnosticismo, a gnosis, que vem de uma revelação especial àqueles que adquirem um conhecimento, eles traziam todo esse sincretismo religioso, essa mistura. E dentro do gnosticismo, meus amados irmãos, haviam 3 classes de pessoas. Eles tinham aqueles que possivelmente eram conhecidos como pagãos, ou seja, para o gnosticismo, os pagãos eram aqueles que estavam totalmente desamparados. Eles estavam destinados à destruição total. Não havia esperança alguma para os pagãos. Mas no gnosticismo também uma outra classe, uma classe superior aos pagãos, eram os psíquicos. Quem eram os psíquicos? Os psíquicos eram aqueles que pertenciam à tradição judaica. Cristãos, judeus, que criam somente na Bíblia, do seu tempo, da sua época, a Torá, o Antigo Testamento. E estes estavam destinados não para a destruição, mas para um tipo de salvação de segunda classe. Seriam salvos, mas não no mesmo nível dos gnósticos. E a terceira classe, por fim, é a classe dos espirituais. Os gnósticos se intitulavam como espirituais. Isso quer dizer que eles mesmos estavam destinados à plenitude do mundo divino, o pleroma. E eles viam o mundo com o demiurgo e o pleroma, e são outras situações mais, mas o que é importante perceber, meus amados irmãos, é que os espirituais, eles, gnósticos, que se diziam ser também seguidores de Cristo, nesse sentido, eles faziam parte de uma elite cuja salvação estava assegurada e cujo status os situava além da preocupação com os simples exteriores da vida. Portanto, sendo espirituais, não importa o que eu faço com o meu corpo, não importa o que eu faço com a matéria, não importa como eu vivo, porque a minha alma, o meu espírito é elevado e o meu corpo está ali para fazer o que quiser, porque eu faço com o meu corpo não afeta o meu espírito. Portanto, eu posso viver como eu bem quero viver, posso fazer o que eu quero fazer, e não há pecado. Eu não cometo mais pecados, porque a matéria não pode afetar o meu espírito. O historiador Winston Walker, ele explica, eu coloco os irmãos para que os irmãos acompanhem, ele diz o seguinte: se tivéssemos que resumir o máximo possível o conteúdo da gnosis, que é revelado aos eleitos, diríamos que é a certeza de que eles são pessoas descoladas na presente realidade. Eles são seres e espíritos oriundos do mundo secreto de luz e conhecimento, perdidos e cruelmente aprisionados no cosmo visível material das trevas e da ignorância, contudo destinados a retornar inevitavelmente ao seu verdadeiro lar. Ou seja, essa é a seita cristã no primeiro século, que está atacando a igreja em Éfeso, na Ásia Menor, fazendo com que João escrevesse essa carta. Por que eu estou trazendo essas informações de conhecimento geral aos irmãos? Para que os irmãos entendam por que João está falando o que ele diz. E por que João usa a palavra gnosis no seu texto, no original. Conhecimento é gnosis. Então ele quer mostrar que a gnosis não advém dos gnósticos, mas a verdadeira gnosis já foi dada, já foi revelada na pessoa de Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, João está combatendo esse contexto. Então, esse é o contexto dos destinatários desta carta. Eles estão sofrendo ataques dos gnósticos que se infiltraram na igreja para enganar e afastar os cristãos da verdade, falando que eles, os gnósticos, é que realmente possuíam a verdade.
qual é a relevância disso para nós hoje? O mesmo acontece nos dias de hoje. Se você não estiver atento aos ensinamentos que você tem recebido e confrontando esses ensinamentos com a palavra de Deus, assim como os cristãos do primeiro século foram muitos enganados, hoje também você pode ser enganado pelas seitas do nosso tempo. Amados e queridos irmãos, não podemos ser pessoas ingênuas, mas nós temos que perceber algo muito importante. Vivemos a última hora, assim como os discípulos no primeiro século. E com isso, vejam que João diz no versículo 20, ora, vós tendes a unção da parte do Santo e todos tendes o conhecimento. O conhecimento não é uma informação secreta dada a alguns especiais, mas o conhecimento do Evangelho é dado a todos. É anunciado, é pregado a todos, indistintamente. Amada igreja, queridos irmãos, e quando ele fala, vós tendes a unção da parte do Santo, aqui o santo é usado de modo a implicar que esta unção nos torna santo. E quem é o santo no texto? Quem é o santo? Jesus. Ele está falando da pessoa e da obra de Cristo. Amada igreja, queridos irmãos, vejam que importante. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo. Os ungidos não são aqueles que seguem a heresia gnóstica, mas aqueles que seguem o Senhor Jesus. E observemos mais que João continua a falar, ele vai mostrar que o anticristo, agora aqui referindo-se àquele que há de se manifestar, o filho da perdição, ele diz, versículo 21, 23, e eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade. Olha que interessante, a igreja já conhece a verdade, a igreja não precisa de uma revelação nova, ela já nos é dada na palavra de Deus. Então, ele continua dizendo, vocês já conhecem a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade, o que João quer é que a igreja tenha convicção do que aquilo que a Bíblia diz é a inerrante, infalível palavra de Deus. Amados irmãos, observemos o texto e vejamos, versículo 22, olha para o texto, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E a palavra Cristo, esse título no hebraico é Messias, ungido. Então veja a relação ao falar de unção, ao falar de Cristo, ao falar daquele que é verdadeiramente o ungido de Deus. E aí então, João ele continua a dizer que o anticristo nega que Jesus é o ungido, o Messias, nega a divindade de Cristo, nega a messianidade de Cristo. Veja o versículo 23. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Mostrando que, uma vez que os gnósticos negavam que Jesus é o ungido, é o Cristo, é o Messias, se ao negar Cristo, automaticamente nega quem? Nega o Pai. Porque quem nega Jesus, quem rejeita Jesus, rejeita Deus o Pai. Então isso é muito importante entendermos. A palavra de Deus, portanto, mostra-nos aqui, nessa primeira parte do texto, algo básico e fundamental, querida igreja. O anticristo está vindo e ele nega que Jesus é o Cristo. Como hoje nós identificamos seitas e heresias. Como hoje identificamos falsas religiões, quando nós confrontamos o ensino de uma religião, o ensino de uma seita, com a doutrina da pessoa e obra de Cristo.
Porque se ela nega a doutrina bíblica da pessoa e da obra de Cristo, é uma seita. Não importa o nome desta religião. Se ela acrescenta, se ela tira, é uma seita. Precisa ser exatamente aquilo que a Bíblia diz. É o que João está colocando. Agora, continuando o texto, vejamos versículo 24 a 29. João, aqui nessa segunda parte, ele quer mostrar algo básico. É que o discípulo de Jesus se prepara para encontrar-se com o seu Senhor. E aqui, irmãos, a questão fundamental que já mostramos. O evento escatológico mais importante não é o aparecimento do anticristo, mas é a volta de Jesus Cristo. Não é o aparecimento do anticristo, do filho da perdição, mas é a volta do nosso Senhor e Salvador. É para isso que temos que estar preparados. Versículo 24 e 26, João vai mostrar que o discípulo de Jesus permanece na verdade e não se deixa enganar. Então, irmãos, é muito simples. Como que eu me preparo para me encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Seja pela sua segunda vinda, ou seja pela sua morte. E no versículo 24 até o versículo 26, por 3 vezes João vai repetir a palavra permaneça. Ele dirá no versículo 24, portanto permaneça em vós o que desde o princípio ouviste, se em vós permaneceu o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. E eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Você não quer ser enganado? Então permaneça no Senhor Jesus Cristo. Permaneça na doutrina dos apóstolos. Permaneça com a sua fé tão somente estabelecida por aquilo que a Bíblia diz como autoridade e palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, aqui a palavra permanecer no grego é equivalente a não partir, não sair, continuar presente. Ou seja, é manter a comunhão ininterrupta com o Senhor Jesus Cristo. É uma comunhão que não pode ser perdida, é uma comunhão que não pode ser quebrada, é uma comunhão que não pode desvanecer. O que precisamos compreender é que nós, como discípulos de Jesus Cristo, não podemos tirar os olhos dele. Por isso que o autor de Hebreus, ele diz o quê? Com os olhos fitos em quem? No autor e consumador da nossa fé. Então, com isso, queridos irmãos, entendendo a necessidade como discípulo de Jesus permanecer na verdade e não se deixar enganar. Sabe qual é o problema? Que por falta de vigilância e de seriedade no estudo da palavra de Deus e a prática da palavra, começamos a dar ouvidos a falsos ensinos. O que levou Adão a cair? Como que ele vacilou? O que ele fez? Põe a mão aqui nesse órgão que você tem. Dá uma apertada nele aqui, vai lá, todo mundo aqui. O que ele fez? Faz assim, ó. Ele deu a quem? A serpente. Vocês querem colocar a culpa na Eva, né? Ele deu ouvido a... Exato, Satanás, a serpente. Preste atenção, meus irmãos, se você começar a flertar com Satanás, a dar ouvido às suas doutrinas, sabia que Satanás tem doutrinas? Sabia que Satanás tem princípios? Sabia que Satanás tem ensinos? Basta olhar para o mundo e ver isso sendo manifesto nas religiões, em cosmovisões. Então, queridos e amados irmãos, nós não podemos dar ouvido a Satanás, mas temos que dar ouvido somente àquilo que Deus diz
em sua palavra. Veja o versículo 27. O discípulo de Jesus tem unção e nela permanece. Enquanto que os gnósticos diziam que somente aqueles que eram espirituais, que adentravam a gnoses por meio de um convite, porque eram iluminados, foram iniciados, não sendo dado a todos a oportunidade, mas somente a uma classe predominante, somente a uma classe superior, segundo a concepção deles. O Evangelho de Deus não faz acepção de pessoas. E aqui, queridos irmãos, João quer mostrar que a verdadeira unção não está na gnoses, mas a verdadeira unção, ela vem do próprio Deus, da ação do Espírito Santo de Deus. Vejam, quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. Do que João está falando? De quem João está falando? Ele está referindo à unção, e a unção refere-se a quem? Ao Espírito Santo, meus irmãos. É impressionante notarmos aqui a relação, dentro da teologia bíblica, daquilo que João está falando. Ele está referindo-se à pessoa e à obra do Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo de Deus. Amados, vejam, a unção que dele recebestes mantém-se em vós. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da nossa salvação. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, 15, 16, ao falar do ministério do Espírito Santo, ele por muitas vezes vai mencionar que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, nos ensinará toda a verdade. De quem que João está falando? Do Espírito Santo. Olha para o texto. A unção que dele recebestes mantém-se em vós. Quem é que nos batiza? No Espírito Santo. Quem? Quem? Jesus. Ele nos batiza no Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão, da nossa regeneração, não é? Amados, olha para o texto. Ele continua. E não tem necessidade que alguém vos ensine. Ele está falando que, olha, os gnósticos não estão aptos para nos ensinar, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas, permanecei nele, assim como ela vos ensinou. João está falando da obra, da pessoa e do ministério do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Amados e queridos irmãos, a unção, portanto, é usada para o dom do Espírito Santo, com ajuda eficiente para obter conhecimento da verdade, e nós temos acesso à verdade, não porque nós somos uma classe especial de pessoas, não, exatamente ao contrário, é por a pura misericórdia de Deus, a despeito do que somos. E queridos irmãos, aqui, quando ele fala a palavra unção, que é crisma no original, esse termo é uma referência à presença e à atuação do Espírito Santo na vida do discípulo. Os discípulos de Jesus possuem o Espírito Santo. E o Espírito Santo os ensina a respeito de todas as coisas. E então, por isso que ele diz, permanecei assim como fostes ensinados. Os irmãos percebem a ação do Deus Trino na vida do cristão? A comunhão com o Pai, a obra vicária do Filho e a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Portanto, é o Espírito Santo quem nos guia à verdade e na verdade. A única forma de você ter acesso à verdade é dando ouvido à palavra de Deus e à obra que o Espírito faz em nossas vidas. Queridos irmãos, João, assim, ele vai mostrar algo muito importante. O que é?
que o Espírito Santo de Deus nos guia e faz com que permaneçamos firmes em Cristo Jesus. Não é nossa obra, mas é obra de Deus. Veja o versículo 28 e 29. João aqui ele vai terminar esse momento do seu ensino, mostrando que o discípulo de Jesus nele permanece e está preparado para a sua vinda, para a sua volta. Veja o versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aí então, meus amados irmãos, ele conclui esse momento fazendo esse contraste da volta do anticristo com a volta de Jesus, mostrando que a volta de Jesus é o evento escatológico mais importante e nós temos que estar preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que no início da mensagem eu lhe perguntei: você está preparado para a volta de Jesus? Para encontrar-se com Ele? Nós já vivemos a última hora. Última hora esta inaugurada no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Amados e queridos irmãos, nós precisamos nessa noite pensar na nossa vida. Duas questões fundamentais que você precisa parar e pensar. Eu estou dando ouvido aos anticristos de hoje? Será que eu não tenho doutrinas, ensinamentos que são heréticos, que são falsos e não são de acordo com a sã doutrina e preciso abandonar? Será que eu não tenho crendices? Será que eu não tenho convicções que não são bíblicas e precisam ser expurgadas da minha vida? Quais são os falsos ensinos que podem, de forma sorrateira, estarem adentrando a minha mente, fazendo com que eu me desvirtue da palavra de Deus? Pense nisso. Avalie o que você crê. Avalie o conhecimento que você tem recebido, porque anticristos há em nossos dias e eles se infiltraram dentro de nossas igrejas. Mas há uma segunda questão mais importante. Jesus voltará. E precisamos estar preparados para nos encontrar com Ele, quer seja pela nossa morte, quer seja por sua vinda. Você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Eu quero convidar a fechar os seus olhos e pensar na sua vida. O ensino dessa noite mostra-nos que o discípulo de Jesus rejeita os anticristos e permanece em Cristo, preparando-se para a sua volta. O que você precisa fazer da sua vida? Eu quero convidá-lo, feche seus olhos, fale agora com Deus. Tome uma decisão de conhecer somente aquilo que a palavra de Deus diz e tenha uma fé firmada na palavra de Deus. Jogue fora os anticristos de sua vida, os seus falsos ensinos, e volte-se somente para o Senhor e nele permaneça. Senhor Deus, nosso amado Pai, como é bom, Senhor, sabermos aquilo que a Tua palavra diz. Como é bom sabermos, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, não nos deixa no engano nem na mentira. Obrigado porque a Tua verdade não é, ó Deus, uma verdade, ó Deus, oculta aos homens, mas ela é para ser anunciada e pregada a todas as pessoas. E a Tua palavra, ó Pai, é a palavra de salvação e também a palavra de condenação. É de salvação aqueles que se arrependem e creem, e é de condenação para aqueles que são incrédulos e a rejeitam. Ó Deus querido, que nós, como igreja do Senhor, possamos pregar a Tua palavra a todas as pessoas, não fazendo distinção, porque sabemos que aqueles, ó Pai, que forem atraídos a Cristo, se arrependerão de seus pecados. Ó Pai amado, abandonarão a vida longe do Senhor, e se voltarão para Ti como, ó Deus, resultado da pregação do Teu Evangelho, da obra do Teu Espírito Santo em suas vidas. Que como igreja do Senhor, possamos anunciar a Tua palavra a todos,
sem distinção, sem privilegiar classes, sem privilegiar, ó Deus querido, pessoas, mas que possamos com amor e no poder do Teu Santo Espírito viver e anunciar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém.